livro do profeta Isaías, capítulo 40, verso 31. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam do caminho e não se fatigam. Vamos orar, meus irmãos. Nosso Deus, obrigado por mais uma oportunidade de podermos abrir a Tua palavra e agora meditar nela para ouvirmos o Senhor. Fala no nosso coração, Pai. Abençoe os dedos dos confins da terra, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, existe uma história, talvez não verdadeira ou uma lenda, mas isso é contado a respeito de um pastor muito antigo no interior do nosso estado da Paraíba, que ele estava dirigindo o Grossa, pastor grego. Ao encerrar o culto, ele pediu para que vários irmãos que estavam orando estivessem compartilhando o versículo da Bíblia. Alguns irmãos falavam versículos e um dos irmãos que estava ali novo, convertido, ele então disse o versículo dele, disse assim: a esperança é a última que morre. E o pastor então disse para ele: essa luta é bom, meu irmão, mas isso não está aqui. E ele disse para o pastor: mas pastor, então o senhor coloca, porque isso é muito verdade. Meus irmãos, falar de esperança mexe com as pessoas, e a esperança é uma necessidade para a vida. O profeta Isaías é o profeta do juízo, mas também é o profeta da esperança. A primeira parte do seu livro fala do juízo de Deus sobre o povo de Israel, sobre o reino de Judá, sobre as nações vizinhas. A segunda parte do seu livro fala da esperança que o povo de Israel deveria ter quando estivesse no cativeiro babilônico. Nós vemos aqui o versículo 31 do capítulo 40 do profeta Isaías. Esse capítulo 40 traz a revelação da razão pela qual o povo de Israel deveria ter esperança, a majestade gloriosa do seu Deus, a grandeza magnânima do seu Deus, a sabedoria suprema do seu Deus. Por isso o povo de Israel deveria ter esperança no seu Deus. Verso 28 desse capítulo 40 diz: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Então, meus irmãos, quando está registrada a mensagem de Isaías no verso 31, o profeta diz para que o povo de Israel se coloque na posição de espera do Senhor. Uma profecia para os tempos do cativeiro babilônico, em que o povo de Israel deveria de alimentar esperança em Deus. Olha o início do verso 31. Mais os que esperam no Senhor, mais os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Tenha esperança em Deus, porque a esperança traz grandes benefícios da parte de Deus. Esta é a mensagem do profeta para o povo que, um século depois dele, estaria no cativeiro da Babilônia. Meus irmãos, Deus é a fonte inesgotável da força do seu povo. E Deus é a fonte inesgotável da força do seu povo para ele ser quem ele é. Deus fortalece o seu povo, e o povo de Deus é fortalecido quando tem esperança no seu Deus.
Meus irmãos, esperar em Deus não é sonhar. Esperar em Deus faz o momento presente da vida valer a pena. A esperança no Senhor conforta, a esperança no Senhor revigora, a esperança no Senhor dinamiza. Esperar no Senhor não falha. Quando nós esperamos em Deus, nós recebemos muito mais do que nós esperamos. Por isso, meus irmãos, fica a exortação do profeta para que nós meditemos na mensagem desta noite. Vale a pena esperar em Deus. Vale a pena esperar em Deus. Isso eu quero falar para os irmãos a partir de agora. Vale a pena esperar em Deus. E a nossa pergunta para desenvolvermos essas razões é: em que esperar em Deus nos ajuda? Em primeiro lugar, esperando em Deus, nossas forças se renovam. Esperando em Deus, nossas forças se renovam. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Renovar, verbo hebraico aqui, o sentido é de trocar. Trocar uma roupa por outra roupa para adornar-se melhor. Esse é o sentido do verbo renovar, é mais trocar. Ou seja, vestir de força e despir-se de fraqueza. Esperar em Deus traz uma vestimenta de força e um despimento da fraqueza. Porque quem espera em Deus renova as forças, despindo-se da fraqueza, da roupa da autossuficiência. Achar que pode as coisas por si mesmo, isso deve ser tirado da vestimenta. Quem espera em Deus se desce da roupa da autopiedade, achando-se um coitadinho sempre, tendo sempre o senso de ser uma vítima de tudo. Tem que tirar essa roupa. E aqueles que esperam em Deus tiram a vestimenta da preguiça, da falta de dedicação, de concentração, de estudo, de conhecimento da palavra de Deus. Mas quem está esperando no Senhor veste a roupa da dependência de Deus, veste a roupa do senso daquela indignidade do ser humano diante da santidade de Deus, veste a roupa para se dedicar à vida espiritual, à palavra, à oração, e aí então reveste-se de força na roupagem que Deus dá. Meus irmãos, uma das coisas que mais debilita as pessoas é a incerteza, e é muito comum os homens e as mulheres terem incerteza com o futuro, porque já têm a percepção de que certas coisas não podem ser controladas na vida. Mas quando esperamos em Deus, recebemos um revigoramento, conseguimos vencer a incerteza. Por isso, para renovarmos as nossas forças, vamos começar cada dia da nossa vida como o rei Davi. Em Salmo 5,3, Davi disse: de manhã faço a minha oração e fico esperando. De manhã faço a minha oração e fico esperando. Esperar em Deus vale a pena, porque esperando em Deus as nossas forças se renovam. Mas também, meus irmãos, o texto vai nos dizer, em segundo lugar, que esperando em Deus nossa vida se eleva. Esperando em Deus nossa vida se eleva. Mas os que esperam no Senhor se renovam suas forças, sobem com asas como águias. Sobem como águias. Isaías usa a símbolo da águia. A águia conhecida nas Escrituras como o vigor, como o símbolo da velocidade. A águia, os seres que voam, é o animal, é o ser, é a ave
alcance maior de todos os tempos. Mas está algo impressionante com a águia. A águia, quando ela vai envelhecendo e ela vai percebendo que está enfraquecendo, ela vai para um alto monte solitário e ela fica ali entre as rochas do monte bem alto, mais distante que ela alcança. E ali então suas penas começam a cair. E nas rochas a águia passa as suas garras até tirá-las todas, bem como o seu bico que ela esfrega nas rochas para que ele simplesmente se acabe. E ali ela fica aguardando com que as suas penas voltem a ela, as suas garras brotam novamente, e o seu bico torna-se novamente ereto, forte e poderoso. E a águia então volta revigorada para a sua empreitada de predadora. Meus irmãos, esta é a síndrome. Esperança em Deus revigora a vida do crente. Que maravilha poder olhar as situações da vida e se renovar a esperança de Deus e olhar as dificuldades da vida de cima, olhar os problemas lá de cima, como a águia, olhando lá de cima, com vigor, com força, revigorado a cada dia. Então, meus irmãos, vale a pena esperar em Deus, porque esperando em Deus, nossa vida se eleva, nossas forças se renovam, nossa vida se eleva. Mas, em terceiro lugar, esperando em Deus, nossas lutas são vencidas. Esperando em Deus, nossas lutas são vencidas. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. As lutas do dia a dia, a correria, a jornada, o cansaço, o estresse. Mas aqueles que esperam no Senhor, a obra do Espírito Santo lhes enche de vigor, lhes enche de ânimo, lhes renova para o embate diário. É como que Deus estivesse trazendo para aqueles que esperam nele um coquetel de ricas e poderosas vitaminas. Como que Deus está dando para aqueles que esperam nele uma suplementação hormonal proteica. Ah, meus irmãos, como é bom esperar em Deus. Podemos vencer os desafios, podemos vencer as lutas diárias, revigorados, esperando em Deus. O que tem abatido a sua vida? Você está abatido por causa das pessoas que não te darem atenção? Você fica abatido, desolado na vida, porque você não recebe consideração? Acaso vem abatimento sobre a sua vida por ter relacionamentos confusos e egoístas? Você fica numa vida doída porque você passa aperto financeiro constantemente? O que abate a sua vida? Talvez seja um diagnóstico de um médico que veio para você, um diagnóstico não positivo, mas negativo. Não coloque a sua esperança nas pessoas, não coloque a sua esperança nos irmãos, não coloque a sua esperança na igreja, não coloque a sua esperança no pastor. Espere no Senhor, firme sua esperança no Senhor. Não coloque a sua esperança em terapias, não coloque a sua esperança nos livros, não deposite sua esperança na experiência de uma vida, nem tampouco espere nas promessas de políticos ou em currículos. Coloque a sua esperança. Não seja aquele que espera os livros, nem tampouco na ciência, nem tampouco na medicina. Espere no Senhor,
a pena esperar em Deus. Nossas forças se renovam, nossa vida se eleva, nossas lutas são vencidas. Mas para terminar, meus irmãos, não alimente pensamentos humanos sobre a majestade celeste do nosso Deus. Não se esqueça de quem é o teu Deus. Lembre-se dele. Ele é o Deus soberano, acima de tudo, acima de todos, supremamente sábio, que sabe dar direção, que sabe conduzir todas as coisas. Espere nele, pense nele como ele se revela na palavra dele, não como os seus pensamentos querem criar uma ideia sobre Deus. E assuma na sua mente a convicção de que a tua fraqueza é substituída no operar da graça de Deus, pela força que te faz vencedor através da esperança de Deus. E viva certo do livramento do Senhor. O Senhor te livrará, o Senhor te ajudará, o Senhor te guiará, o Senhor vai estar contigo. Ele falou isso ao profeta Jeremias, no capítulo 1, verso 8. Eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos enche o coração de esperança nele. Vamos orar, meus irmãos. Nosso Pai, que o Senhor aplique a tua palavra em cada coração, que o Senhor revigore as forças dos teus servos, e que haja um florescer, um lugar de esperança na vida dos que têm ouvido